Olá pessoal que segue Exame aqui nas redes sociais, eu sou Gilson Garré Júnior, repórter de Brasil, e hoje vamos falar sobre o fim da CPI da Covid-19 e o que acontece com a investigação. Foram 6 meses de trabalhos no Senado, mais de 50 depoimentos, 60 reuniões, 250 quebras de sigilo e tudo isso que culminou num relatório com 1.200 páginas e um indiciamento de 80 pessoas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. Para me ajudar a falar sobre o assunto, a gente tem aqui a correspondente em Brasília de Exame, Alessandra Azevedo. Olá, Alessandra, obrigado por participar aqui com a gente. Oi, Gil, muito bom estar aqui com você hoje também. Primeira pergunta que eu queria te fazer, Alessandra, é o que você sentiu, o que você viu aí na CPI da Covid-19, nos bastidores, aquilo que ninguém ficou vendo aí em todas as lives que a gente acompanhou durante a CPI da Covid-19? Eu acho que ninguém viu o perrengue da imprensa nesse período, na verdade, né? Porque foram 6 meses de muita agitação, era muita expectativa. Eu acho que o clima, se der para resumir, é a expectativa. A gente chegava lá todo dia antes do depoimento, chegava mais cedo para tentar saber o que esperar do depoimento, o que ia rolar, o que esperar do relatório, o que esperar da convocação, que ia ser aprovada. Então era muita imprensa, a imprensa estava espalhada pelo Senado, tinha gente em tudo quanto é lugar. A gente não podia ficar perto no corredor da CPI, mas a gente tinha um plenário, fecharam um plenário só pra gente lá perto, no corredor do lado. A gente tinha um comitê de imprensa, também ficava lotado, tinha gente perto do púlpito. Então, assim, às vezes a gente parava para jantar, tem ocasiões que a gente parou para jantar e aí aconteceu alguma coisa bombástica no meio da CPI, a gente teve que correr atrás, ficar voltando vídeo. Aí nessa hora a gente viu que também era um clima de muita colaboração, que todo mundo se ajudava muito, tanto senadores, quanto assessores, quanto jornalistas. Mas foi um perrengue, eu vou sentir um pouco de falta, mas era perrengue. O clima realmente foi tenso pelo que a gente acompanhou aqui. E quais foram os fatos mais marcantes da CPI na sua avaliação? Eu acho que dá para a gente separar mais ou menos por situações que levaram às linhas de investigação importantes. Então, por exemplo, o primeiro depoimento do Luiz Henrique Mandetta, o ex-ministro da Saúde, já foi muito importante, muito marcante, porque foi quando surgiu a informação sobre o gabinete paralelo do presidente Jair Bolsonaro. Então, já levou para vários outros depoimentos, um depoimento que leva a outros, que levou a várias quebras de sigilo, várias coisas também relacionadas ao mesmo tema. Então, foi um marcante. Outro muito marcante também foi da Covaxin, do Luiz Miranda, do Luiz Ricardo Miranda, né, o deputado e o irmão dele, que é funcionário do Ministério da Saúde, também relacionado à vacina, porque envolveu o presidente Jair Bolsonaro diretamente, né? Foi quando eles falaram que avisaram o presidente que tinha irregularidades e que o presidente não fez nada. Aí levou a denúncia de prevaricação. Então, acho que quando toca nesses pontos de gabinete paralelo, de vacina, quando o representante da Pfizer na América Latina foi lá e falou que o governo estava ignorando propostas de vacina, são fatos muito marcantes, além dos barracos, né, também teve muito barraco, teve muita discussão, só que aí é marcante não pela investigação, mas é marcante pelo momento, né, pela ocorrência, né, mas enfim, de investigação eu diria que gabinete paralelo e vacinas foram os dois temas, sem contar Prevent Senior, né, que foram os mais marcantes. Inclusive, até para lembrar, a Prevent Senior tem até uma CPI aqui no estado de São Paulo. A Assembleia Legislativa também abriu, inclusive, tal trabalho aí. Nesse momento está acontecendo o trabalho de uma CPI local aqui também pelo mesmo caso. E Alessandra, qual que foi o principal argumento aí que o relator Renan Calheiros ele colocou no seu relatório para fazer esses 80 indiciamentos? Em relação à Prevent Senior também, o relatório também vai ser levado para o Ministério Público de São Paulo, né? É bom a gente lembrar que para investigar justamente o caso da Prevent Senior, então foi bem bombástico mesmo. Em relação ao relatório, o principal argumento, como a CPI era para apurar ações do governo federal na pandemia, o principal argumento foi que dá para culpar o presidente Jair Bolsonaro, pessoas próximas dele, inclusive 3 filhos dele, né? Carlos, Flávio e Eduardo, e também ministros, ex-ministros, deputados, dá para culpar essas pessoas pela situação que chegou a pandemia no Brasil. Então, esse é o argumento, com base em falas e omissões do presidente, de pessoas próximas, como negacionismo, como falas contra vacinas, como propaganda de medicamentos sem eficácia, chegou a essa conclusão básica que norteou o resto do relatório.
E a que crimes especificamente a CPI e todo o relatório acusa o presidente Jair Bolsonaro? São quantos ali no total? E o que se debateu e qual que é o motivo que a CPI indiciou o presidente Jair Bolsonaro especificamente? O presidente, ele foi atribuído a ele uma lista de crimes, né? Uma lista de 9 crimes, só que são 7 crimes comuns que estão no Código Penal, e crime de responsabilidade, que é julgado pela Câmara, que pode levar ao impeachment, além de crime contra a humanidade. Então, são 9 no total. Esses 7 eu até listei aqui para a gente conversar, que são julgados pela PGR, são analisados pela PGR depois, né? Porque são crimes comuns. Então, são epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas e prevaricação. Além desses, o relator Renan Calheiros, ele queria ter incluído genocídio de indígenas e queria ter colocado homicídio também. Só que aí teve uma discussão lá entre o G7, que são os senadores que votavam juntos lá, tirando aquela parte governista, né, são os 7 principais ali da oposição e independentes, que não concordaram com incluir esses 2 crimes, então o senador Renan Calheiros acabou tirando do relatório. Ficaram esses 9 crimes. E o que acontece agora com a investigação, né? Porque a gente, enfim, muito se fala sobre, né, se isso vai resultar em alguma coisa, quais são os passos, né? Porque a gente tem muita preocupação aí que acabe em pizza, né? Como a gente fala aqui, né? Até você deve estar muito acostumado aí com esse jargão aí dentro de Brasília. Mas o que acontece nos próximos passos e para onde a CPI caminha, né? Acaba os trabalhos, mas, enfim, a CPI em si não acaba, né? Enfim, as coisas ainda continuam. E o que a gente acontece aí nos próximos meses? Então, a CPI, agora que tem o resultado, né, que tem o relatório final, ela pode distribuir para os órgãos que podem responsabilizar essas pessoas que foram citadas, essas 78 pessoas e 2 empresas. Porque a CPI não tem poder de punir ninguém, só pode investigar. Então, um passo muito importante, dizem que um dos mais importantes, aconteceu ontem, quando os senadores da CPI levaram lá para a Procuradoria-Geral da República o relatório, entregaram para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, porque ele é o responsável por conduzir agora a investigação, se ele quiser, né, de quem tem foro privilegiado. Então, o presidente Jair Bolsonaro, os ministros e os parlamentares que foram citados no relatório, eles estão nas mãos de Augusto Aras agora. Ele pode decidir o quê? Ele pode pegar o relatório e achar que já tem argumento suficiente para apresentar uma denúncia ao STF, ele pode fazer isso, ele pode denunciar só um ou outro, ou só por um crime ou outro crime, ou ele pode também iniciar um inquérito, então aprofundar as investigações, achar que não é suficiente, mas aprofundar as investigações para depois fazer uma denúncia ou não, e ele pode arquivar, então pode acabar em nada, se ele quiser arquivar. Se ele decidir fazer uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro especificamente, ainda tem um probleminha para conseguir chegar nessa denúncia, que precisa da aprovação da Câmara. Então tem que ser autorizado por 2/3 do plenário. Então é muito difícil isso acontecer. O ex-presidente Michel Temer já passou por isso, ele foi liberado lá na Câmara, né, 2 vezes em 2017. Pode acontecer o mesmo com o presidente Bolsonaro, pode não acontecer nada, ou ele pode chegar a ser preso, dependendo do que acontecer. Então a gente ainda não sabe. E você que acompanha aí os bastidores de Brasília, toda essa movimentação, enfim, de muitos partidos, essa CPI, pelo que você sente aí, ela pode impactar as eleições de 2022? A gente está um ano aí do pleito. Isso pode causar consequências para as eleições de 2022? Pode causar consequências e já afetou de certo modo, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro já, ao longo desses 6 meses, ele já viu a popularidade dele oscilar bastante na ocorrência de algum fato da CPI, alguma denúncia que apareceu na CPI. Então isso pode continuar acontecendo, mas agora não com novos fatos, porque a CPI agora já não vai gerar novos fatos. Mas agora gerou um relatório, um dossiê enorme para os opositores, para usarem durante a campanha, para usarem até o ano que vem exaustivamente. Tem mais de 1.000 páginas aí de argumentos contra o presidente Bolsonaro, que vão ser usados com certeza. Primeiro porque é um tema que vai ser primordial nas eleições, né? Pandemia vai ser o tema mais falado em qualquer campanha, então não tem como ele fugir disso. Só que tem um fator que pode piorar a situação para o presidente Jair Bolsonaro, que é a economia. Todo especialista que eu converso fala que se juntar
CPI da Covid e os desdobramentos da CPI da Covid, com a situação econômica, se continuar ruim, se continuar com inflação alta, desemprego alto, se juntar esses dois, a situação para o presidente Jair Bolsonaro fica muito pior nas eleições e vai ter muito mais argumento contra ele nas eleições. Então, é uma coisa que leva a outra, sabe? Se o eleitor chegar à conclusão de que ele não soube gerir nem a pandemia nem a economia, é muito pior do que não soube gerir só a pandemia, sabe? Então, tem esse fator aí. E até você mencionou aí da avaliação do presidente, só lembrando que na última pesquisa Exame IDEA que a gente soltou na semana passada, o índice aí está entre um dos mais altos desde a série histórica, né, desde o começo do governo em 2019, então a gente precisa ficar bastante de olho aí nos desdobramentos. Alessandra, obrigado aí por todas as suas explicações aí dos bastidores de Brasília e até uma próxima aí para a gente conversar de novo sobre os bastidores do poder. Até mais, obrigada. E você quer saber todos os bastidores de Brasília e o que acontece na política nacional? Curte e segue Exame aqui nas redes sociais.